Irmãos, eu gostaria de continuar aquilo que eu tenho tratado acerca de alguns aspectos que nós podemos aprender com Jesus Cristo durante todo o seu ministério e continuar afirmando, para que a gente não possa perder de vista a verdade que enquanto Jesus esteve entre os homens, ele tinha como um dos seus objetivos ensinar e servir aqueles discípulos que ele escolheu para que eles pudessem, na ausência corpórea de Jesus, continuar o seu ministério durante os anos e também nos ensinar, nos dar exemplo para que nós possamos ser esses a continuar o ministério de Cristo nos dias atuais. E durante o período que Jesus esteve entre os homens, o que fica claro para nós é que ele sempre esteve curando, ele sempre esteve libertando, ele orava e ele pregava. Então são esses 4 aspectos do ministério de Jesus que de alguma forma ele nos ensina e que devemos realizar da mesma forma. E nós estamos refletindo a partir de Marcos, a partir do que Marcos escreve sobre Jesus, refletindo sobre cada um desses aspectos. Então, na nossa primeira oportunidade que nós tivemos, nós começamos a falar sobre o ministério de cura de Jesus. E o primeiro ponto que nós tratamos, não sei se você vai lembrar, mas é que Jesus, ele prioriza as pessoas e não o descanso. Marcos, ele traz uma avalanche de acontecimentos acerca das atividades de Jesus, das atividades realizadas por Jesus, e ele mostra Jesus sempre sendo constante e sempre incansável no cumprimento da sua agenda ministerial, e essa agenda estava relacionada a cuidar de pessoas, mas também a se relacionar com o Pai, e é algo que nós vamos falar. Mas continuando naquilo que foi falado na nossa primeira oportunidade durante essa série, nós falamos que diante da nossa impossibilidade de ser como Cristo, de ser constante, e da nossa impossibilidade de sermos curados, o que nós devemos fazer? Levar e confessar nossos problemas a Jesus. Somente quando fazemos isso, nós vamos entender que os nossos impossíveis são possíveis para Jesus. E esse foi o nosso terceiro ponto. Na nossa segunda oportunidade, nós falamos sobre o ministério de libertação de Jesus, e que fica bastante claro para nós nos versos de 32 a 35 do capítulo 1 de Marcos. E o primeiro ponto foi o fato de que Jesus, ele é o libertador dos homens. Mas nós entendemos também, nessa última vez que nós pregamos sobre isso, que aquilo que Jesus fazia entre os homens, a libertação que Jesus estava exercendo entre os homens, foi algo que ele já havia feito na eternidade, como diz 1 Pedro 1, 18 ao 21. Além disso, nós falamos que Jesus é aquele que é o flagelador dos demônios. É ele quem nos liberta dos poderes espirituais, como diz Colossenses 2,15. E hoje, meus irmãos, nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos refletir sobre o terceiro aspecto do ministério de Jesus, que é o ministério da oração. A oração é algo que estava sempre na agenda de Cristo, e durante toda a sua trajetória nós vamos perceber o valor que Jesus, sendo Deus, ele dava esse momento com o Pai. E é necessário a gente entender essa verdade, esse princípio cristão, que é a divindade de Jesus. Se nós não tivermos noção sobre o fato de que Jesus é Deus, nós não vamos poder compreender o significado, a necessidade e o valor da oração. Porque Jesus, sendo Deus,
será que era necessário ele orar? Você poderia pensar, Jesus sendo Deus, ele é autossuficiente em si mesmo, ele é onisciente, ele tem plena comunhão com o Pai, ele conhecia o Pai o conhecia, como diz em João 10,15. Jesus, ele possuía todos os atributos de Deus. Então, será que era necessário para Jesus orar? Será que ele necessitava de aprender algo mais? De pedir forças para suportar algo? Será que ele necessitava de uma resposta? Sim, Jesus demonstrou para nós, durante seus 3 anos relatados nos evangelhos, que ele necessitava, que ele precisava de orar. Jesus, em seu ser, ele tinha necessidade de manter uma comunhão com Deus. E como nós já falamos, Jesus foi o homem que mais se doou pelo outro, mas ele reconhecia a sua necessidade de receber de Deus. Observe que Marcos, no trecho que nós vamos ler agora, ele aborda esse momento solitário de Jesus, esse momento em paz de Jesus, no meio de uma avalanche de acontecimentos. Nós vamos ler agora Marcos, capítulo 1, nós vamos ler só o 35 e 39, mas antes disso, Jesus já tinha ido à sinagoga, já tinha libertado um homem na sinagoga, um endemoniado, que estava com espírito maligno, ele já tinha efetuado curas, ele foi, na casa da sogra de Pedro e curou, e Marcos aborda agora esse momento solitário de Jesus no meio de uma avalanche de conhecimento, no meio de uma multidão que o cercava. E o versículo 35 de Marcos 1 diz: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu à cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. E o primeiro ponto que eu quero refletir nessa noite com você, acerca desse pequeno relato de Marcos, um relato muito especial, é que orar é o principal recurso contra o cansaço mental, contra o cansaço espiritual e até mesmo contra o cansaço físico. Quantos de nós, já buscamos soluções para os nossos problemas em tantas coisas e não encontramos recursos? Quantos de nós já sentimos as nossas almas cansadas e ficamos a ponto de entrar num colapso? E quantos de nós, ao experimentar tudo isso, procuramos Deus por meio de nossas orações? Só que o que parece é que, após tentarmos soluções para muitos problemas em tantas coisas, parece que a oração, buscar Deus em oração, parece a nossa última alternativa, enquanto na verdade ela devia ser a nossa primeira. Se nós olharmos os exemplos de Cristo, por exemplo, quando ele foi batizado em Lucas 3:21, Jesus ora, ele orou. Assim que Jesus começou o seu ministério, nós falamos isso durante essa série, ele, ao escolher os seus discípulos, ele orou uma noite inteira.
Antes de Jesus perguntar aos discípulos acerca de uma questão que iria determinar o nível de conhecimento, de compreensão daqueles discípulos sobre a pessoa de Jesus, ele estava orando, Lucas 9:18. Jesus também orou no Monte da Transfiguração, ao se preparar para ir à cruz, Lucas 9:28. Jesus também orou antes de ensinar seus discípulos a oração do Pai Nosso, Lucas 11:1. Quando seu amigo morreu, Jesus ele orou diante do seu túmulo, Lucas 22:32. Jesus também orou quando ele instituiu a ceia, João 14 e João 17. Ele orou no Getsêmani, Mateus 14. Ele orou na cruz quando ele entregou o seu espírito e quando ele intercedeu pelos homens, Lucas 23:34. Ele orou em sua ressurreição, Lucas 24:30. E segundo Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, ele continua orando por nós junto ao Pai. Veja como a oração é presente nas ações, na vida do ministério de Jesus Cristo. E o que nós podemos perceber através disso é que não orar é rejeitar a possibilidade que temos de ir até Deus como nosso recurso para tudo na vida. Não orar, irmãos, é rejeitar a ferramenta que Cristo conquistou para nós. Um fato básico da caminhada cristã é o entendimento de que todos estão separados de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Não há relacionamento entre o homem e Deus sem Cristo, o homem em seu estado natural. Por meio de Cristo, esse relacionamento foi interligado. Cristo é a ponte que nos liga de uma esfera a Deus. E quando nós não oramos, nós estamos rejeitando a obra de Cristo, a ferramenta que Cristo conquistou para nós. Por isso, irmãos, quando nós não oramos, nós estamos sendo negligentes em relação a nós mesmos e à obra de Jesus. E por que nós estamos sendo negligentes a nós mesmos? Porque era uma verdade que eu quero que você guarde em seu coração e que isso talvez resolva muitas questões na sua mente, é que você não consegue resolver todos os seus problemas. Nós achamos que sim, mas não conseguimos. Quando nós assumimos as rédeas de nossas próprias batalhas, nós caímos diante do pó do nosso cansaço, caímos diante do pó da nossa fraqueza, caímos em desespero. E com isso, irmãos, quando nós assumimos as rédeas das nossas próprias batalhas, nós estamos pecando. Pois nós estamos entendendo que nós somos autossuficientes. E ser autossuficiente parece muito com o pecado original. Era aquilo, a autonomia era aquilo que Adão e Eva buscavam. Serem autônomos, poderem compreender aquilo que somente Deus poderia compreender. Quando nós assumimos as rédeas, nós estamos pecando no pecado da autonomia, da autossuficiência. Por isso nós estamos sendo negligentes a nós mesmos, negligentes ao caminho que nós estamos escolhendo, o caminho decidido por mim e não por Deus. E por que nós também estamos sendo negligentes quando não oramos quanto à obra de Cristo? Exatamente por aquilo que eu falei. Porque a possibilidade de se achegar a Deus foi conquistada mediante aquilo que Cristo fez. E então, se não oramos, rejeitamos
a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez. Aquele que talvez tivesse direito de fazer isso, não o fez. Jesus talvez tivesse o direito de não orar, porque ele era Deus, isso é verdade, porque ele era onisciente, porque ele possuía todos os atributos de Deus, porque ele era Deus encarnado. E talvez, aqui imagina um pobre pecador carnal, talvez ele tivesse esse direito, mas ele não o fez. Ele orou, e oração, irmãos, é se colocar submisso ao Senhor. Oração é reconhecer sua humilhação, é reconhecer sua limitação. E quando nós olhamos para a verdade que nós podemos nos achegar a Deus por meio da oração, nós percebemos o quão gracioso Ele é em nos permitir que nos acheguemos a Ele por meio de uma simples oração. Quando nós olhamos para essa verdade, que nós podemos nos achegar a Deus, nós percebemos o quão gracioso Ele é. O quão gracioso Ele é em estar disposto a resolver nossas questões, e questões essas que muitas vezes, ou que em todas as vezes, são causadas pelos nossos próprios pecados. Dá para perceber quão gracioso Deus é? Deus, irmãos, durante toda a Bíblia, nós vamos perceber que Deus é um Deus que gosta, que parece que gosta de comprar briga. Deus é um Deus que gosta de comprar batalhas. O próprio nome Israel tem origem no fato de que Deus é aquele que luta. Deus gosta de comprar batalhas. Ele gosta de assumir as nossas causas. O próprio Cristo diz para que nós pudéssemos ir a Ele, colocar sobre Ele o nosso peso, a nossa carga. Quando a gente compreender essa verdade, parece ser simples a afirmativa de que você pode chegar a Deus em oração, mas quando você compreende a profundidade disso, você compreende a graça de Deus nesse aspecto, em que o pecador como eu e como você somos possibilitados de se achegar ao trono do Santo e ter nele alguém que compre a nossa briga causada por nós. No texto, irmãos, no relato de Marcos, Jesus provavelmente ele já estava cansado fisicamente. Então ele vai buscar descanso em quem? Em Deus. Ele não vai buscar descanso no quê? Mas em quem? Nós vamos buscar descanso em Arraial, ou na verdade ali, ou no sítio da Igreja Batista, da nossa igreja. Nós vamos buscar descanso. Fala aí um lugar bonito, né? Duque de Caxias, pode ser? Buscar descanso em Duque de Caxias, nosso irmão Júnior aqui. Na praia de Carapebus. Mas Deus, irmãos, Ele vai buscar descanso. Jesus, Ele vai buscar descanso em Deus, por meio da oração. Jesus, Ele sabe que Deus, Ele não dá aquilo que Ele tem, mas Ele dá aquilo que Ele é. Jesus conhece o Pai, sabe quem Ele é. Jesus conhece o que o profeta Isaías falou no capítulo 40, versículo 12. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Quem mediu os céus com os dedos?
Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? E o versículo 29 do capítulo 40: aos cansados ele dá força e enche de alegria os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor receberão novas forças. É esse Deus quem a Cristo conhece, é esse Deus quem a Cristo procura. Por isso que a oração, que é o título do nosso primeiro ponto, é o principal recurso contra o cansaço mental, espiritual e até físico. Jesus, ele entendia que seu relacionamento com Deus precede a prática do seu ministério. Antes de praticar qualquer atividade, Jesus sabe que o seu relacionamento com Deus era necessário para que tal atividade fosse cumprida. Da mesma forma, uma igreja ou um servo que não ora, ele pode estar pecando na autossuficiência e sendo inútil para a obra do reino de Deus. Irmãos, qualquer atividade da igreja, se não há oração, pode se tornar inútil para o crescimento do reino de Deus, pode se tornar ativismo, aquilo que nós já temos falado. Quando nós não alinhamos o nosso relacionamento com Deus, a nossa prática de ministério, talvez nós estamos sendo inúteis. É isso que Jesus entendia. É isso que nós podemos perceber através da cosmovisão de Cristo, da visão que ele tinha do mundo, da visão que ele tinha do seu ministério, da visão que ele tinha com Deus. Tudo aquilo que ele fazia, antes era necessário um relacionamento com o Pai. Por quê, irmãos? Porque quando não há oração, não há submissão. E o que é submissão? Já estamos cansados de ouvir, é estar sobre uma missão. Quando não há oração, não há missão, irmãos. Não há submissão. Quando você não ora, você não está exercendo a missão de Deus. Em algum momento você está derrapando, está havendo desvio. Quando nós não oramos, nós não estamos tendo orientação dos altos céus. Quando nós não oramos, nós estamos assumindo as nossas próprias cargas que nos levarão à desesperança, ao cansaço, à apostasia. Por isso, irmãos, eu quero trazer o nosso segundo ponto, que oração é se abastecer para realizar o trabalho. Oração é se abastecer para realizar o trabalho. Nós podemos ver no texto essa busca de Jesus pela intimidade com o Pai. Jesus no texto, em nenhum momento ele se demonstra preocupado com a sua fama, com o seu desempenho diante dos homens. Em nenhum momento do texto ele se preocupa com o seu ativismo. Ele poderia estar diante daquela multidão realizando muitas obras, muitos milagres. Mas o que parece é que ele não se preocupa, porque ele se retira. Jesus, ele servia aos homens, mas ele tinha plena convicção de que ele não poderia tornar esse serviço aos homens como única prioridade em sua caminhada. Às vezes nós nos tornamos assim, nós tornamos o serviço prático do reino de Deus, da igreja, como prioridade, e nos esquecemos do nosso relacionamento que temos que ter em nossa intimidade com o Pai.
E como eu disse há poucos minutos, talvez estamos sendo até inúteis. Jesus, irmãos, ele dava mais valor ao seu relacionamento com o Pai do que até mesmo, na verdade, do que ao seu sucesso diante dos homens. Ele dava mais valor ao seu relacionamento com o Pai do que ao seu sucesso diante dos homens. Quando as pessoas, e em vários relatos isso deixa claro para nós, quando as pessoas procuravam a Ele pelos seus interesses pessoais, Jesus entendia que satisfazer essas necessidades poderia ser algo vazio e sem propósito. Então ele se retirava para orar, ele se retirava a fim de buscar a orientação do Pai. Hoje, se você perguntar aos famosos que existem por aí no mundo inteiro, e esses famosos que arrastam milhões de pessoas, se você perguntar a eles o que eles gostariam que eles tivessem, muitos deles responderiam: privacidade. Uma vez eu li no Globo.com uma matéria que o jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, uma vez ele deu uma gorjeta de 80 mil reais para alguns funcionários de um hotel, porque aqueles funcionários mantiveram a sua privacidade. Então ele deu essa gorjeta de 80 mil reais. Se ele viesse para Carapebus, a gente mantinha ele privado aqui para ele dar essa gorjeta para nós, Mas Jesus, o que nós podemos perceber é que Jesus ele não tinha esse direito. Jesus ele não tinha esse direito de se privar. As pessoas procuravam ele. E Jesus, ele entende que ele também não pode se manter distante dos olhares das pessoas. Ele não pode se manter distante do relacionamento com as pessoas. Elas procuravam Jesus no minuto em que ele se retirava. Irmãos, o homem natural, ele costuma levantar barreiras para se isolar. Ele busca isolamento, e hoje em dia buscamos ainda mais isolamentos. Buscamos ainda mais não se relacionar com as pessoas. Talvez pela pandemia, mas também por essa frieza que os dias têm nos trazido. Mas Jesus, ele busca o seu lugar privado com Deus, mas ele entende a sua necessidade de voltar para o meio do povo. Ele entende que é necessário voltar para o meio do povo. Versículo 37. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também. Pois foi para isso que eu vim. O que nós podemos perceber é que quanto mais cansado Jesus se sentia, mais ele buscava em Deus força e insistência para realizar o seu ministério aos homens. É isso que o torna fantástico, é isso que o torna único. Jesus, ele deixa aqui nesse relato de Marcos, ele deixa aqui o seu momento de paz para ir enfrentar a tarefa do ministério, tarefa na qual muitas vezes é caótica. Por isso, irmãos,
que o título do nosso segundo ponto é que a oração é se abastecer para realizar o trabalho. Jesus entende que é necessário orar, mas a oração, ela não faz aquilo que compete a nós fazer. A oração, ela nos impulsiona a ir. Jesus orava e ia, mas ela não faz aquilo que compete a nós fazer. Às vezes nós oramos para que portas se abram, mas nós não vamos. Jesus orava, se abastecia e ia buscar possibilidades de pregar o reino de Deus, de curar, de libertar. Ao mesmo tempo que Jesus ele buscava um lugar privado para estar em relacionamento com Deus, ele se voltava para o povão. Jesus, ao mesmo tempo que ele se voltava para o povão, ele não se enganava e não se encantava com os olhares da multidão. Ele não se encantava com os olhares da multidão, ele não se enganava com aqueles que o rodeavam. Hoje em dia, se alguns famosos eles buscam privacidade, nós podemos ver que outras pessoas que buscam fama, elas procuram as multidões, certo? Muitos pregadores hoje em dia são iludidos com a multidão. Pessoas compram tickets ingressos, para irem em teatros e ouvirem os pregadores famosos. Nós temos muitos pregadores e muitas pessoas também que têm buscado aprovação nas redes sociais. Hoje em dia, quando você posta uma foto e não tem curtida, você é capaz de entrar até em depressão, né? Jesus não, irmãos. Jesus, em alguns momentos, ele opta até por se distanciar da multidão para orar. Em alguns momentos, irmãos, o ativismo, ele pode ser prejudicial a nós, quando ele não for equilibrado com esse relacionamento com Deus. A busca pela intimidade com Deus deve ser a agenda daqueles que amam servir ao outro. E não há comunhão com Deus se você não serve o outro. Entende isso? A busca pela intimidade com Deus deve ser a agenda daqueles que amam servir ao outro. E não há relacionamento com Deus, não há comunhão com Deus se você não serve o outro. Existe um equilíbrio nesses dois fatores. Existe um equilíbrio nesses dois pontos da vida cristã. E Jesus, ele é perfeito nisso. Contudo, uma coisa que a gente precisa ter em mente, que a intimidade com Deus, ela é mais importante do que o sucesso. E concluindo, irmãos, a nossa vida cristã prática, ela só estará alinhada aos propósitos de Deus se a nossa vida de intimidade e oração também estiver. Isso é o que nós chamamos de vida do Evangelho. A oração, irmãos, é a forma com que nós nos sujeitamos ao senhorio e ao governo de Cristo em todas as áreas da nossa vida, assim como em nosso ministério e assim como em nosso relacionamento. Eu queria concluir com esse relato, o relato de um pastor da igreja do Evangelho Pleno em Seul, o pastor Paul Yong-Soo. E conta-se que uma vez o presidente, não sei se você já conhece esse relato, mas conta-se que uma vez o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor Paul Yong-Soo e a secretária que atendeu disse que o pastor não poderia atender,
ao Senhor, ao presidente, porque ele estava orando. E o presidente ficou inconformado e reclamou: eu sou o presidente da Coreia do Sul e quero falar com ele agora. A secretária firmemente respondeu: ele não vai atender o Senhor, pois ele está orando. Mais tarde, o presidente ele retorna a ligação para o pastor e, num tom de reprovação, ele disse, na verdade num tom de reprovação, porque o pastor não o tinha atendido, o pastor responde: eu não o atendi porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o Senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ensine a ser cristãos que se pareçam com o Senhor, que se pareçam com o seu Filho. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos ensine a orar. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor possa mover os nossos corações na busca de uma intimidade com o Senhor, para que possamos servir ao outro, para que possamos amar. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor possa ensinar a tua igreja a ser uma igreja que ora, a ser uma igreja submissa, que se submete à tua palavra, somente à tua palavra, não a opinião de A e B, mas somente a tua palavra. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos governe por completo, governe a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos ministérios, o nosso trabalho. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos faça uma nova pessoa. Nós oramos ao Senhor porque nós necessitamos, porque sem Ti, sem o nosso relacionamento com o Senhor, não somos nada. Também oramos ao Senhor agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez, através do Teu Filho, que nos possibilitou a termos essa ferramenta, de podermos chegar no Teu trono sagrado, por meio de nossas simples palavras, palavras cheias de pecado, porque somos pecadores. E louvamos ao Senhor porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor as ouve, porque o Senhor as purificou por meio da obra de Cristo. Obrigado porque entre a minha voz e o seu trono existe a cruz. E ela é a peneira que retira a impureza do nosso pecado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e provado a nós, mesmo diante de dias difíceis. O Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos disciplinado, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem se revelado dos altos céus aos homens. Em Cristo que nós oramos, clamando por graça e misericórdia, porque somos falhos. Amém.